Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior, na aula 3, fizemos a simulação do circuito misto. Neste caso, um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3. E dispondo aqui dos amperímetros, o 1, o 2 e o 3, nós medimos as correntes. Então a corrente total do circuito vale 3 amperes. A corrente que passa por R2, 2 amperes, e a corrente que passa por R3, 1 ampere. Agora, qual é a ideia nesta aula? É calcular. Como que a gente calcula essas correntes? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Bom, aqui nós estamos com o mesmo circuito, A fonte de 12 volts, uma fonte DC, o R1 valendo 2 ohms, o R2 3 ohms e o R3 6 ohms. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Aí. Então, como é que a gente faz para calcular as correntes que vão passar por R1, por R2 e por R3? Bom, o procedimento aqui é bem simples. E assim, essa é a forma como eu faço, Eu coloco letras. Eu começo colocando letras para representar os potenciais. Eu começo aqui, nos terminais da fonte. Então aqui, letra A, e no outro terminal, letra B. Então o terminal mais positivo da fonte eu coloquei a letra A e o terminal menos eu coloquei a letra B. Agora eu vou colocar as outras letras nos nós desse circuito. Por exemplo, imaginando que a corrente principal do circuito passe por R1, quando ela passar por R1, ela vai causar uma queda de tensão em R1. Então vai causar uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de V1. O que vai acontecer? O potencial depois de R1, ele vai ser menor do que o potencial antes de R1. Então se eu tenho aqui o potencial A, e um detalhe, o fio, esse traçado aqui, essa linha vermelha, todas essas linhas vermelhas, elas representam o quê? Elas representam os condutores, por exemplo, de cobre, de alumínio. Só que aqui no nosso desenho, aqui no nosso, nesse exemplo, nesse circuito aqui, é um circuito que é ideal, esses fios eles não apresentam resistência, a resistência deles é zero. O que isso implica? Isso implica que quando a corrente passa pelo fio, ela não causa queda de tensão no fio, ela só vai causar queda de tensão o quê? Nos resistores. Então em qualquer ponto aqui, desde o terminal positivo da fonte até esse primeiro terminal do R1, o potencial vale A, não tem diferença. Então a letra A aqui, ela também vai estar aqui também. Só que depois do R1, como aconteceu uma queda de tensão, isso significa que acontece uma redução desse potencial. Então o potencial após o R1, ele é menor do que antes do R1. Então eu tenho que colocar uma outra letra para enfatizar isso. Como eu já usei a letra A e a letra B, eu vou usar a letra C aqui. Repare que eu botei a letra C aqui, no nó. Mas eu poderia ter colocado a letra C logo aqui, após o R1. Como eu disse, o fio não tem resistência. Então, o potencial é igual em todos os pontos sobre o fio. Isso significa também que o potencial aqui, no início de R2, também vale o C. Ou seja, VC, E a mesma coisa para o início de R3. Aí, continuando nosso raciocínio, essa corrente principal, eu vou chamar ela de I1. Essa corrente é que vai passar por R1. Daí essa corrente passou por R1, ela chegou no nó. Aqui ela vai se dividir. Então uma parte dela vai passar por R2 e outra parte vai passar por R3. Repara que a gente tem dois caminhos para essa corrente chegar no terminal negativo da fonte, ela voltar. Porque é uma circulação. A fonte faz o quê? A fonte é um dispositivo que proporciona essa circulação, esse fluxo de elétrons. Enquanto essa fonte proporcionar isso, esses elétrons vão circular aqui. Ok? Aqui eu estou adotando o sentido que a gente chama de convencional da corrente elétrica, que é saindo do terminal positivo e chegando no terminal negativo. Só que na verdade, o sentido da corrente é o sentido real da corrente, Os elétrons, eles vão fluir do terminal negativo para o terminal positivo. Só que isso não é relevante aqui nesse problema. Então, continuando, uma parte da corrente passa por R2, eu vou chamar essa parte de I2. Estou usando as letras aqui, esse número 2, no caso aqui subíndice, para me referir à corrente que passa pelo resistor R2. Então assim eu consigo identificar no meu circuito as correntes, e isso vai facilitar muito quando você tiver um circuito maior. E aqui embaixo eu vou ter I3. Então repare que I1, ela se divide em I2 e I3. E depois volta aqui a ser I1. Então a gente tem que determinar I1, I2 e I3. Bom,
Depois que passou por R2 ou por R3, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em R1. Vai acontecer uma queda de tensão. Então a gente tem uma queda de tensão em R2 e em R3. Como eu já usei a letra C aqui, e eu tenho a letra B aqui embaixo, ó, no terminal negativo, e lembrando, né, o fio, independente do tamanho dele, pessoal, aqui no desenho, no nosso circuito, como esse circuito é ideal, a resistência é zero, então o potencial em qualquer ponto aqui é o mesmo. Então o potencial aqui desse nó, ele também vale B. Então aqui é o VB. Bom, então eu tenho uma DDP sobre R2 que vale VCB. Mas eu também tenho a mesma DDP, VCB, sobre quem? R3. Como eles estão ligados assim, ó, fisicamente, os terminais, e consequentemente tem a mesma DDP, isso é o que caracteriza que eles estão ligados em paralelo. Ok? Então repare, a gente tem VCB sobre R2 e R3 e tem V1 aqui, ou VAC. A gente poderia chamar essa DDP aqui, ou V1, também de VAC. O que vem a ser VAC? VAC é a diferença entre o potencial VA e o potencial VC. A mesma coisa para VCB. VCB é a diferença entre VC e VB. Ok? E nesse caso aqui, é bom lembrar que o VB, obrigatoriamente aqui, ele vale zero. Por quê? Porque o potencial, esse terminal negativo da fonte, ele está aterrado. E quando você faz esse aterramento aqui, você automaticamente força esse potencial ser zero. Ok? Só que isso também não é relevante para a gente aqui. A gente poderia resolver o problema sem esse aterramento, que daria no mesmo. Porque a gente não está interessado em potencial. A gente está interessado nas correntes. Bom, agora eu já tenho todas as letras que eu preciso, não tenho mais como botar outras letras. Já coloquei as letras, já sei as DDPs e já sei quem está ligado em paralelo e quem está ligado em série. Então repare que nós temos um paralelo entre R2 e R3. Então a gente tem que começar por aqui. Se você tivesse aqui outros resistores em série com R1, só que em série, só resistores mesmo, não resistores em paralelo, fazendo vários grupos desse, você poderia somar esses resistores, né, fazer aqui, resolver essa série. Só que eu recomendo fazer o quê? Se tiver um trechinho que tem resistores em série, por exemplo, se fosse assim, ó, R1, R2, aí depois viria o nosso R2 e R3 aqui. Se fosse desse formato aqui, você poderia sem nenhum problema calcular isso aqui, ó, fazer essa série aqui. E, oportunamente, depois fazer esse paralelo aqui. Só que o que eu recomendo para você? Faça uma operação por vez. Não faça mais do que uma. Por quê? Porque você vai perder informação. Você vai entender isso depois. Então eu vou começar por R2 e R3. Nesse caso aqui, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o R2 e R3 primeiro. Então eu vou calcular o paralelo entre R2 e R3. Eu vou chamar isso de R23. Você pode chamar de outra coisa. Aqui é só para mim saber que eu estou calculando a resistência equivalente entre os resistores R2 e R3, ou seja, no trecho aqui, ó, CB. Porque a resistência equivalente mesmo desse circuito, a que é vista pela fonte, ela não é essa. Ela envolve o R1. Então eu tenho que chamar isso de outra coisa, para não confundir. A resistência equivalente vista pela fonte com a resistência de um trecho. Tá ok? Para dois resistores em paralelo, você já sabe que é só fazer o produto deles. Então R2 vezes R3 e dividir isso pela soma deles. Então essa resistência que substitui, que vai ser equivalente a R2 e R3, ela vai valer quanto? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então isso aqui vai dar 18 por 9, que é igual a 2 ohms. Por que eu sei que aqui é ohms? Porque os dois resistores estão em ohms. Então não tem que me preocupar com a unidade aqui. Eu já sei que ela vai dar ohms. Se os dois estivessem em quilo-ohms, eu iria fazer a mesma coisa. Eu não ia me preocupar com 1 quilo-ohm. Eu ia trabalhar só com os números, 3 e o 6. Então faça assim que você ganha tempo e evita de errar. Agora o que a gente vai fazer? Parece é um pouco chato essa parte, mas a gente tem que fazer. A gente vai redesenhar o circuito, ou seja, a gente vai fazer, na verdade, um novo circuito que é equivalente a esse, onde a gente não tem R2 em paralelo com R3. A gente tem entre C e B um resistor de 2 ohms. Então esse é o nosso primeiro circuito equivalente. Então vai ficar assim, ó. Nossa fonte, 12 volts, o R1 de 2 ohms, aí depois, colocando as letras, né, A, C,
Entre C e B, a gente coloca o resistor de 2 ohms, que eu chamei de R23. Então fica assim, ó. Então esse é o nosso circuito equivalente. É o nosso primeiro circuito equivalente ao nosso circuito original. Repare que esse circuito aqui ele não é igual a este, ele é equivalente. A gente coloca até um tio assim, ó, equivalente. Então esse circuito aqui é equivalente a este. Ou este é equivalente a esse, tanto faz. Mas eles são equivalentes, não iguais. Agora a gente tem R1 ligado o quê? Em série com esse R23. Então agora a gente faz um novo cálculo. Agora a gente calcula de fato a resistência equivalente. Só que essa resistência equivalente que a gente vai calcular, ela é a resistência vista pela fonte. Ou seja, a resistência entre A e B. Então eu coloco assim, ó, REC de AB. Mas se você quiser colocar só REC, tanto faz. Então vai ficar 2 mais 2. Porque eles estão ligados em série. Então a resistência equivalente vista pela fonte é uma resistência de 4 ohms. Por que eles estão em série? Eles estão ligados, ó, o primeiro terminal de R1 ligado na fonte. O segundo terminal de R1 ligado com o primeiro terminal de R23, vamos dizer assim. E depois o outro terminal de R23 ligado com o negativo da fonte. Então repare que, ó, a corrente 1, ela vai passar aqui, ó. Ela vai passar para R1. Igual acontece aqui em cima. E essa corrente também vai passar pelo R23. Então repare que é a mesma corrente que passa pelos dois resistores. E eles estando ligados dessa maneira. A mesma corrente vai passar por eles. Isso é o que caracteriza de fato que eles estão em série. Porque a gente pode ter correntes com o mesmo valor, passando em resistores diferentes, mas que não necessariamente os resistores estão ligados em série. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui, a corrente que passa por eles é a mesma, então de fato eles estão em série. Ok? A ideia é só somar. Então 2 mais 2, 4 ohms. Daí a gente faz o quê? O nosso último circuito, que é o circuito equivalente a esse daqui, que também é equivalente a esse daqui. Esse circuito ele vai ter apenas um resistor, que é esse resistor aqui, ó, o REC de AB, que vale 4 ohms. E a nossa fonte, 12 volts. E aqui, ó, nesse circuito, a gente tem só uma corrente, que é a corrente 1. E como é que a gente faz para resolver esse circuito aqui? Determinar I1, I2 e 3. A gente resolve através dos equivalentes. A gente vai do último circuito para o penúltimo e assim por diante até chegar no circuito original. Então aqui, ó, eu vou começar calculando I1. Como é que eu calculo I1? Através desse circuito aqui, ó, desse circuito equivalente aqui. Por quê? Porque eu sei a DDP, aqui, ó, o VAB vale 12 volts e o R é 4 ohms. Então aqui, ó, I1 é simplesmente 12 volts dividido por 4 ohms. Então a corrente I1 ela vale 3 amperes. Então repare que o circuito equivalente, esse último aqui, ele me dá a informação da corrente total desse daqui. Bom, agora eu já sei a corrente total, 3 amperes. Eu quero calcular I2, por exemplo. Eu não consigo fazer por aqui, ó. Agora, se a gente voltar aqui, ó, nesse circuito equivalente aqui no último, ele não me dá informação sobre o trecho CB. Então eu tenho que voltar nos circuitos intermediários aqui, nos equivalentes, que tenham informação entre C e B. Nesse caso aqui só pode ser esse daqui, ó. Só esse aqui tem a informação entre C e B que me permite calcular I2 e depois I3. E qual informação é essa que eu estou precisando para calcular I2 e I3? O que é comum os dois. E é o que está faltando, que é a DDP. Repara que para mim calcular o I1, eu precisei de saber quem? A resistência e a DDP. Aqui, ó, eu tenho a resistência de R2, que vale 3 ohms, mas eu não sei quanto vale essa DDP aqui, ó, o VCB. Quanto que vale VCB? Nós temos que saber ele para calcular I2. E a gente vai obter ele daqui, ó. Porque eu sei a corrente que passa entre C e B aqui, ó, que é o I1, que vale 3 amperes, e eu sei quanto que é a resistência equivalente entre C e B, que nesse caso vale 2 ohms. Então, a partir dessas informações, nós podemos calcular essa DDP, VCB. Então, eu tenho a resistência, 2 ohms, e eu tenho a corrente, 3 amperes. Então, nós temos que VCB vale 6 volts.
Daí, com essa informação, eu volto, agora venho aqui para o próximo circuito, ou seja, para o original, e neste circuito aqui, agora que eu sei VCB, e eu sei o R2 e o R3, eu calculo facilmente I2 e I3. Então vamos calcular o I2. O I2 vai ser o quê? VCB dividido por 3 ohms. Então a corrente I2 é VCB dividido por R2. VCB, 6 volts, R2, 3 ohms. Então a corrente I2 vale quanto? 6 por 3, 2 amperes. Então tá aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o I3. Ó. A corrente I3 também é VCB, só que por R3, tem que tomar cuidado. Não é R2 e nem o R23. Tem que ser a resistência por onde a corrente está passando. Então nesse caso aqui é o R3, 6 ohms. Então a gente vai fazer o cálculo para encontrar I3. Então vai ficar VCB por R3. Ou seja, 6 volts por 6 ohms. Portanto, a corrente I3 vale quanto? 6 por 6, 1, vai dar 1 ampere. Então assim estão calculadas. Corrente 1, I2 e 3. Então repara que como que é importante você, em cada parte, e cada vez que você fizer a resolução aqui de uma associação em paralelo ou de uma associação em série, redesenhe o circuito. Porque se você precisar da informação entre os resistores que estão em série, se você fizer essa operação, somar os resistores que estão em série, por exemplo, e já fizer o paralelo de uma vez, e já vier daqui para cá, por exemplo, supondo que existam mais do que o R1 aqui, né? Mais resistores em série aqui, você perde a informação entre o R1 e esses outros resistores, ou entre eles mesmos. Ou seja, a DDP entre esses resistores. Dependendo do problema, ele pode te perguntar qual é a DDP sobre R1, por exemplo. Qual é a DDP sobre o R2? Qual é a corrente que passa em R3? Então, dependendo do que for perguntado, se você pegar e já der um salto, né? Por exemplo, se daqui você já vier para cá, você perdeu a informação, ó, entre C e B. Por isso é importante você fazer passo a passo e não ter preguiça de redesenhar o circuito, ou seja, fazer os circuitos equivalentes. Ok? Só confirmando lá com a simulação, né? 3 amperes a corrente total, 2 amperes por R2 e 1 ampere por R3. Então tá aqui, ó. 3 amperes, corrente total, 2 amperes a corrente por R2 e 1 ampere a corrente por R3. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.